Você trouxe a sua Bíblia? Abra lá no livro de Jó, capítulo de número 29. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 2. Eu coloquei o título dessa mensagem de frustração. Jó, capítulo 29. Versículo 1 e 2, depois do versículo 11 ao 17. Todos acharam? Olha o que diz a minha tradução aqui. Diz assim: Jó continuou em sua fala, dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Ao nível da frustração. Versículo 11. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também os órfãos que não tinham quem os socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim. E eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, nós acreditamos na Tua palavra. Os desertos, os lugares áridos que cada pessoa está passando aqui, as situações conturbantes, angustiantes, aflitivas, talvez que os olhos estão contemplando nesses dias, com certeza vão se identificar com essa mensagem, uma entrega do Senhor sobre frustração. Nada como alguém que passou por uma situação dessa forma como Jó, mas superou. Então nos dá essa ciência, essa revelação, repreende todo atrapalho satânico e que o foco seja a Tua palavra. Assim nós ligamos aos céus agradecidos em nome de Jesus. Assente-se, por favor. Deus é fiel. Olha, a frustração, ela é um choque inverso à expectativa que se tinha. Todo mundo aqui já se frustrou, né? Todo mundo aqui já teve uma expectativa muito grande e depois se frustrou. Olha, só que a frustração, ela amadurece a gente, né? Você não fica tão bobo depois da frustração. Só que depois de uma altura, se você não tomar cuidado, você fica infeliz, sem esperança. Eu não sei aqui quem já fez compras lá no Paraguai. Agora muita gente deve ter feito, mas eu estou falando para você no início dos anos 90. Gente, isso aí já faz 36 anos, né? O início dos anos 90. E eu lembro que o meu sogro, ele contando alguns feitos das compras que ele fazia. E gente que lá no Paraguai, na época era uma moda, a criançada era louca por aqueles carrinhos de ferro que tinha, de flexão, dava flexão e fricção, né? Flexão é isso aqui, ó. E aí compravam de lotes. A primeira caixa que abria estavam os carrinhos de ferro. As outras caixas que abriam tinham pedras dentro. Imagina a frustração de quem comprou. E aí as pessoas também perguntavam, quando ele comprava aqui, repassava as maquininhas de tirar foto. As máquinas fotográficas, lembra? Tinha 36 poses, 24, 12 poses, era isso aí. Aí perguntava, qual que é melhor? É o Nokia? É a Sony? Qual que é melhor? Não, é Nokia. Nokia é melhor que a Sony. Então tá. Quando foi para o Paraguai comprar, chegou lá, direto no lugar onde comprava, o vendedor perguntou para ele, amigo, você quer Sony ou quer Kodak? Kodak? Aí ele pegou uma etiquetinha e colou ali. A diferença era só a etiqueta. A máquina era a mesma coisa. Isso é, a frustração, ela é um choque contrário às nossas expectativas. Quem aqui já se frustrou na paixão, no amor? Quem aqui já se frustrou numa torcida? Na mesma proporção que se espera positivamente, é a mesma proporção que se lamenta depois. É uma dor nos pensamentos, uma tristeza, um arrependimento, um questionamento. Em alguns casos, uma vergonha.
Palavras como, não era para ter acontecido isso, ou não era para ser assim, são suspiros frequentes que transbordam dentro de uma pessoa que está no fundo do poço, em uma situação, com raiva às vezes, magoado, magoada. Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele mesmo confessa, porque aquilo que eu mais temia me sobreveio, aquilo que eu mais receava me aconteceu. Um homem que foi de um extremo para o outro, um homem que tinha abundância, um homem que tinha 10 filhos, um homem que tinha muito dinheiro, rebanhos, servos, uma esposa. Foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Foi Moisés que escreveu o livro de Jó. A Bíblia não está organizada por ordem cronológica, por ordem de tempo. Então, mesmo Moisés que escreveu Gênesis, ele escreveu o primeiro livro, foi o livro de Jó, para ajudar uma compreensão ali. Mas é importante entendermos que muitas pessoas, assim como Jó, num momento de frustração de alto nível, desejaram morrer. Mas por alguma razão, Deus não permitiu que eles ficassem nesses desertos. Mas que eles se tornassem, depois desses desertos, guias desses desertos, ajudando outras pessoas. Olha só, o livro de Jó, ele contém muitos tesouros escondidos, riquezas encobertas, que só se enxerga quem passa no deserto. Antigamente você não dava bola para algumas músicas, olha aí, ó, viu como é verdade? Você não dava bola para algumas músicas que você escutava, não dava, até você chegar numa altura de uma vida e você se identificar com aquela música, até algumas coisas fazerem sentido para você, e aí você entende por que aquela pessoa tão frustrada decidiu colocar aquilo num papel. Significa que alguém passou por aquilo e superou. Significa que você também vai superar. Porque a vida, ela se vive em fases. Fase boa é uma fase. Fase ruim é uma fase, não é verdade? Incrível isso. E algumas pessoas, elas se tornam saudosistas. O capítulo 29 que nós lemos aqui, uns pedaços, ele vai falar exatamente de um jeito saudosista, frustrado, de uma vida que era regalada, de uma vida que era cuidada, e de agora de uma pessoa que tem saudade do que era. Uma vida saudosista. Você conhece uma pessoa saudosista? Todos nós. Algumas pessoas dizem bem assim, não pastor, os filmes bons mesmo eram dos anos 80. Mas você já reparou que tinha filme ruim pra caramba nos anos 80? Quem aqui é do Velho Testamento sabe do que eu estou falando. Tinha filme muito ruim. Acontece que nós resumimos hoje como é que chama? O creme de la creme. Só o melhor, só a seleção. As músicas também, anos 80, anos 90, só uma seleção. Eu lembro quando eu ia para a igreja, o primeiro ministério de louvor que eu participei foi da 10ª igreja, eu era dos jovens lá, do louvor deles também. E daí quando eu fiz parte de uma equipe que fazia parte do Coral Gospel de Curitiba, eles não paravam de dizer assim, hino, música boa é o inário, é música da harpa, é da harpa, não tem música que preste. Eu estou falando para você de quase 30 anos atrás. Não tem música que preste, é só hino da harpa. Se falava muito daquilo. Só que, meu irmão, as coisas elas se adaptam a uma linguagem de alcance também. Uma música da harpa, você vai cantar 30 versos ali, e cada vez que canta um verso, você volta para a estrofe principal ali, não é? Hoje não, hoje canta 30 vezes a estrofe e tem 2 versos. E vai repetir a mesma frase 600 vezes. Você vê que essa questão de excesso de informação está deixando as pessoas com a mente queimada. Mas é uma linguagem de alcance. Aí algumas pessoas ficam presas no saudosismo apenas. Bom mesmo era o antigamente. Só que o antigamente, se você parar para pensar, nós estamos vivendo hoje. Os nossos filhos estão crescendo hoje. Nós temos mobilidade hoje. Nós temos oportunidade hoje. Mas alguns só ficam tristes hoje, presos no passado. Mas ontem já é o passado. Só que Jó, ele está vivendo uma frustração realmente verdadeira.
Por quê? Porque é um extremo. Como restaurar a vida depois de um tombo tão grande? Situações que você acha que você não vai sair daquilo mais. Alguém que passou por uma separação, alguém que foi abandonado, alguém que foi traído, uma coisa tão grande assim, tinha uma programação para a vida, e de repente tudo mudou. Fiquei sabendo de uma moça que veio hoje na massagem aí, amiga de infância da minha esposa. De repente minha esposa falou, pois é, tem 44 anos, deu metástase no corpo dela, espalhou câncer em todo o corpo dela. Falei, meu Deus do céu, fiquei sabendo antes de vir para o culto. Que forte isso. E aí agora, ela já passou apartamento para o nome de filho, já passou, está fazendo isso e aquilo. Meu Deus do céu. Como reconstruir a ideia? Como reconstruir os sentimentos, as emoções? A família, talvez, depois de uma perca tão grande. Como reconstruir a fé, depois de um trauma, de uma decepção tão grande? Bem, você viu que eu deixei cair um caderno aqui, e eu tenho 50 desse aqui que eu escrevi, e escrevo ainda. São pensamentos, momentos de reserva, que você medita, você e Deus, e é importante você respeitar isso. E eu acho importante compartilhar aquilo que Deus ministra em mim, como resposta exatamente para mim, das aflições que eu vivo. Mas o primeiro ponto aqui, que eu quero considerar, sobre a questão da superação da frustração, que é um exemplo, Jó, para mim, e eu acredito que serve para vocês também. O primeiro ponto que eu quero considerar aqui, é que Jó, ele não fugiu. Jó não foi covarde, Jó não tirou a sua vida, Jó, meu irmão, ele não amaldiçoou o seu Deus, ele não disse para sua esposa sair da vida dele. Jó, apesar de tudo, ele permaneceu. Se você quer reconstruir algo na tua vida, permaneça, porque algumas coisas depois de um tempo parecem só um pesadelo que passou. Eu estou falando em reconstruir, eu não estou falando em construir. Reconstruir é mais difícil. Construir, você vai escolher um terreno, você vai construir ali. Agora, reconstruir, você não vai escolher um terreno. Você vai restaurar. E isso é muito mais difícil. Construir, você escolhe um terreno, esse terreno aí é mais fácil do que construir do que na praia. A praia tem areia, as sapatas têm que ser diferentes. Ou as estacas, se você for construir no morro, é muito mais difícil. Que a pessoa pensa, não, morar no morro não é legal, pastor. Não. Ontem eu e o Cris estava conversando, até lembramos de uma postagem aí que achei interessante, né? Coisas que uma pessoa muito rica tem e muito pobre tem. Casa no morro. Achei interessante. Foto com político. Carro velho. Gente, a frustração, ela vai nos dar um entendimento do nosso amor por aquilo. Porque quem ama vai passar pela frustração, mas não vai fugir. Esse homem, ele foi um homem insistente. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu assisti um filme que eu nunca mais esqueci. O nome do filme é Tempo de Recomeçar, de 2001, do Calvin Klein. É um homem extremamente grosseiro, ele interpreta a vida de um homem extremamente estúpido, grosseiro, estourado, drogado. Um homem que perdeu uma esposa maravilhosa, viveu longe dos filhos, era extremamente rabugento, tinha um trabalho bonito, ele fazia maquetes para grandes empresas, e o filme já começa com ele com um porrete na mão, quebrando todas as maquetes que ele fez, porque se desentendeu com o chefe, e de repente ele tinha um acerto, tinha suas reservas, e de toda aquela frustração, e aquela explosão que ele teve, ele desmaiou. No médico, a consulta, os exames, ele descobriu que estava com metástase no corpo também. E era questão de tempo, de meses talvez, para que ele falecesse. Então ele decide reconstruir a sua vida. O que dava para reconstruir? E ele tinha uma casa no morro, só que de frente para o mar. E ele quer construir ali
A única questão, o quesito que ele exige, é que o filho mais velho, que dava muito problema, que se envolvia com drogas, estava perdido, porque a ausência paterna ou as feridas paternas geram isso. A única condição era que o filho ajudasse ele. Tem muito desentendimento no começo, mas ali os dois começam a construir a casa. Resumindo a história, aquele filho fica apaixonado por aquele pai, aquela ex-esposa fica feliz, se apaixona de novo pelo marido, não volta com ele, mas ela se apaixona por ele. É uma história muito bonita, eu não posso ficar contando o fim da história, mas é muito bonita e verídico em muitos casos. Mas é alguém que, durante toda a vida, fugiu de ser humilde, fugiu de se retratar, porque algumas pessoas, como foram rejeitadas na sua infância, quando percebem o comportamento de outras pessoas corrigindo, sendo grossas, ou qualquer situação que é natural no relacionamento, essa pessoa prefere fugir ou rejeitar primeiro, do que consertar alguma coisa. Tem gente que nunca para em uma igreja, nunca para em um casamento, nunca para em um emprego, nunca para em lugar nenhum. Por quê? Se torna muito intolerante, com medo de ser rejeitado ou rejeitada, rejeita primeiro. Só que a bênção está na constância. A bênção está na constância. Eu lembro do Ivan, quando eu cheguei na igreja, o Ivan tinha 13 para 14 anos. Você está com quantos anos hoje, Ivan? 37 anos. E eu lembro quando o Ivan, ele estava aprendendo a tocar violão. Foi o Joarildo, que ensinou, aprendendo a tocar violão, quando eu assumi a igreja, há 21 anos atrás. A bênção vem na constância. O Ivan toca bateria, toca contrabaixo, toca violão, e permanece. Já foi líder do Ministério do Louvor, Ivan? E coisa e tal. Por quê? Porque a bênção, ela vem com a constância. Agora imagine só, se o Ivan toda hora quer recomeçar, sempre num lugar diferente, toda hora numa situação diferente, como que ele vai ter bênçãos na vida dele? Uma vez eu ouvi um empresário, ele era dono de uma serralheria, ele tinha alguns funcionários. Aí ele estava estressado, fazia dias, e ele se indignou tanto que ele pegou e vendeu todos os equipamentos dele. Mandou embora os funcionários e vendeu todos aqueles equipamentos dele. Mas aí você vende por preço de noia, como diz, preço de banana. Passou uns dias, ele arrependido, teve que comprar tudo de novo, só que pagando muito mais caro em outros lugares. Por que eu fiz aquilo? Às vezes a gente só precisa descansar, não precisa parar, só precisa relaxar um pouco. A gente tem que aprender a não ter a direção de pensamentos de fuga, porque a fuga enfraquece a gente, a fuga retarda as bênçãos da nossa vida, a fuga, ela desarma a gente das coisas que nós temos que nos preparar para suportar o deserto, ela nos enfraquece. Todo dia passa na cabeça de um líder, de um pastor, cara, por que eu não abandono isso aqui? Por que eu não vou fazer outra coisa? Por que é isso? Por que é aquilo? Por quê? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, meus irmãos. Além da herança que você vai deixar, a reconstrução de relacionamentos que aparentemente eram falidos, vai fazer parte da cura para gerações. Então, primeiro ponto, se você quer reconstruir, se você se frustrou, é não fugir. Segundo ponto, se você quer reconstrução, você precisa entender que existe um processo artesanal. Isso é um processo lento, é um processo com as mãos. Jó, ele descreve muitas palavras ali. Esses discursos dos seus amigos, que ao longo dos escritos registrados, se tornam verdadeiras reuniões fortes, especulativas, tensas, acusativas. Se você se propôs a reconstruir a sua vida, você terá que ter muita paciência, para desentortar lentamente culturas que a destruíram antes. A gente é acostumado a escutar quem foi traído, ou quem foi traída. A gente é acostumado a escutar. Foi triste porque foi assim, assim, assado. Mas às vezes você não escuta quem traiu também. Por quê? Muitas vezes a pessoa que traiu, ela ou ele, foi empurrado para isso. É uma vida atendendo pessoas que falam, pastor, meu marido é um estúpido, ele é um grosso, ele só pensa nele em tudo é dele, ele fala, minha casa, meu carro, minha árvore, meu não sei o quê, e você bota pressão, eu entrego o prato de comida para ele, na mão dele, e ele não trabalha, ele não estuda, ele não evolui,
Quantas situações que a gente vai escutando assim? Aí é aquelas esposas que vivem falando assim, uma hora eu vou largar tudo, uma hora eu vou abandonar tudo. E acaba acontecendo. Só que ela não faz isso antes de deixar alguém. Eu já vi casos de gente falar assim, eu vou lá e mato todo mundo e quebro todo mundo. Quando vai, ainda leva uma sova de madeira ainda. Porque eu não aguento com mais nada. Quantos maridos que eu escuto falar, pastor, minha mulher dorme envelopada, sei lá, enrolada com umas 15 cobertas, parece Tutankhamon ali num sarcófago dormindo, eu não consigo chegar perto, é arame farpado. Nunca. Eu apelidei minha mulher de linha verde. É uma obra, um trecho de obra que nunca tem fim, aquilo ali. Pelo amor de Deus, toda hora está no mecânico, toda hora, pastor, nada, pelo amor de Deus, nunca está bem para nada, e desconta tudo em mim. Eu me apelidei de lixo, porque tudo é eu, a culpa toda é minha, e mesmo não sendo minha, sou eu que pago. Quando eu falo sobre reconstrução, significa que exatamente você tem que mudar uma cultura. Eu trabalho com a questão de recuperação de pessoas há muitos anos, como na questão de dependência química também. Aí o camarada ele fica 9 meses, 1 ano numa comunidade terapêutica. Quando ele sai, eu estou falando para você de coisas que não foi uma vez só, não foi 2, foi muitas vezes. Eu já ouvi, já experimentei indo no local de o marido que sai da comunidade terapêutica, chega lá, a esposa dá uma festa, mas na festa está cheio de cerveja, está cheio de vinho, está cheio de coisa assim. E eu chego e falo, mas teu marido é dependente químico, ele é adicto, isso é um CID, é o que mexe com a impulsividade da cabeça. E se torna uma doença e chega até a aposentar, dependendo do grau, porque lida com a mesma área do cérebro da paixão, a mesma área da pornografia, é a mesma área da droga, que é a impulsividade. Por isso que a gente chama de abdu, a pessoa. Como assim abdu? De uma hora para outra a pessoa é abduzida. A hora que vê, isso acompanha. É nome e sobrenome, é abdu, Mas a pessoa, a esposa vai lá e fala bem assim, pastor, é ele que é dependente químico, não sou eu vou continuar. Sempre tomei de boa, sempre... Não, meu irmão, minha irmã. Se você quer reconstruir algo, você precisa entender que tem que mudar um ambiente, uma cultura, reconstrução, o jeito de falar. Se você vai reconstruir uma empresa, um casamento, a tua fé, precisa mudar hábitos, precisa mudar princípios. Quando eu falo que é artesanal, significa que tem que ter amor, tem que ter detalhes. Importantíssimo isso. Quando você percebe o valor da manutenção pelo uso errado do carro, você começa a usar o carro diferente. Se tem uma estrada de chão cheia de buracos, você já não, e tem outra opção, você já não vai dar por ali. Vai passar mais devagar nas lombadas. Vai passar cera no... Quando você percebe, só quem foi em auto center sabe o valor de peças, de manutenção, de alguma coisa assim. E sabe o que é ter que lidar com motor e coisas desse tipo. Isso é, você vai ter que mudar hábitos, meu irmão. Mudar uma cultura tem a ver com o que se ouve, com o que se olha, com o que se aceita. Mudar o jeito de falar. Aquela pessoa que vive empurrando as coisas goela abaixo, conhece? Conhece alguém assim que vive empurrando coisa abaixo? Em que sentido, pastor? Eu sou assim mesmo. Quiser me aceitar? Eu sou assim mesmo. Conhece aquelas pessoas que dizem assim, ó, de manhã eu não presto mesmo. Meu irmão, o dia começa quando o sol nasce. Isso é bíblico. Agora você dizer, de manhã eu não presto mesmo. De manhã eu fico, a alma fica fazendo download no corpo e fica assim, ó. Aquela cabeça de ventilador, né? Não existe isso não. Não é o mundo que tem que mudar para você. Você precisa entender isso. É muito importante. Eu sou assim mesmo, não adianta. Não. Quando você ama, você vive em detalhe. Você melhora, você se ajusta. E é importante, porque senão a frustração vai ser maior. Quando você investir o tempo e não conseguir reconstruir. Mas cuidado. Tem gente que sempre chega atrasado nas coisas. É uma falta de respeito. Se você quer mudar, você precisa entender os detalhes. Precisa buscar isso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve um papel
desafiador quando ele chegou na igreja de Corinto, que era lá na Grécia. A igreja de Corinto, ela ficava, para você ter uma ideia, numa região da Grécia que era portuária. Um lugar portuário, até hoje, é um lugar que tem muita prostituição, muita droga, porque é um lugar de passagem, é um lugar sem compromisso, as pessoas não ficam, mas tem uma população ali. E ali tinha um templo da deusa Afrodite, que eles chamavam de deusa da fertilidade. Ficavam 1000 mulheres que passavam algo no corpo, elas tiravam todos os pelos do corpo e o cabelo, passavam óleo e ficavam à disposição daqueles mercadores ali. Nós chamamos de prostituição, né? Mas na verdade elas eram sacerdotisas de Afrodite. Elas ficavam ali exatamente para serem fertilizadas. Quando Paulo chegou naquela cidade, ele viu aquele cenário, e ainda tinha outra questão: ter relação com um homem era superior a ter relação com mulher, porque eles consideravam as mulheres inferiores aos homens. Então o filósofo grego, ele tinha ali o seu moço, que ele discipulava e em muitos casos tinha relação com ele. Era a ideia que se tinha. Quando Paulo chega ali, ele vê tamanhas coisas, ele fica tão pressionado que ele pensa em sair dali. Mas no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que o próprio Jesus se revela a ele e fala: Paulo, não é para você sair daqui, porque eu tenho muitos dos meus aqui. Isso é, o Pai queria reconstruir aquele lugar, porque nem sempre foi assim e não era para ser assim. Reconstruir envolve detalhes, envolve paciência, envolve tempo, meus irmãos. É interessante, quando fala sobre reconstruir, tem gente que olha para um carro velho e só pensa: isso vai dar dor de cabeça. Tem gente que olha para um carro velho e pensa: isso aí vai valer uma nota depois que eu arrumar. Só que a pessoa, ela tem que ter maturidade nisso, senão realmente só vai esquentar a cabeça, se não tiver porte para isso. Quanto você vai pagar no Escort hoje aí? Um Escort você vai pagar entre 6 mil, 8 mil, Escort usado. Mas tem um amigo meu ali, o Chico, o Escort dele é placa preta. O jeito que ele deixou aquele Escort ali, meu irmão, ele falou que, olha, por menos de 48 mil eu não vendo. Ele enxergou o valor ali. Se você quer reconfigurar algo, você precisa enxergar o valor. Terceiro ponto: há muitos tesouros escondidos e riquezas encobertas ainda. A terra em que Jó pisava era a mesma terra. A esposa que Jó escolheu para casar ainda era a mesma esposa. O Deus de Jó era o mesmo Deus. E sobre tudo que Jó viveu, significava que ele deveria escavar valores em meio aos escombros. Sabe por quê? Porque o amor faz você enxergar as boas memórias. O amor faz você enxergar projetos, mesmo em meio à neblina. Faz você escavar valores. Alguém só enxerga talvez uma pessoa velha, mas alguém enxerga um pai que lhe adotou, um pai que cuidou de você. Talvez alguém só enxerga aí um número internado num hospital, mas alguém vai lá e enxerga alguém que tem uma história bonita e conta diferente. Às vezes na escola, alguém só enxerga um número, mas alguém enxerga ali um futuro promissor, específico. Talvez alguém numa penitenciária só enxerga um bandido, mas uma mãe enxerga um filho. Há muita riqueza que talvez, pela rotina, você não está vendo. E muita gente daria muita coisa para estar no teu lugar. Enquanto alguém enxerga uma crise, outro enxerga uma oportunidade. E isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Enquanto tem algumas pessoas fazendo greve, tem outras pessoas fazendo promoção. Não é? Algumas pessoas conseguem enxergar riquezas encobertas, tesouros escondidos. Eu lembro até hoje do Fabiano. Fabiano, que membrou com a gente ali, ele falava hebraico, ele me ajudou muito na tradução de muita coisa pela cultura. Ele era um judeu messiânico, um judeu que cria em Jesus Cristo como Salvador. E é interessante porque ele foi um dependente químico, daqueles que
alcançaram o ápice de uma vida destruída. O pai dele não sabia mais o que fazer com ele. O pai dele falou, esse rapaz aí, pastor, ele parece que ficou numa incubadora de maconha. E a maconha ela tem um efeito interessante, porque o indivíduo ele pensa, ele tem uma ansiedade naquilo que ele não é para ele ter, e naquilo que ele tem que pensar e ter atitude, ele não tem, porque vira uma pessoa teórica, apenas teórica. E ele estava assim, e a vida só foi piorando, até que chegou no ápice. E ele comentou isso com um rabino, e o rabino falou para ele, mas meu irmão, deixa ele comigo, porque eu enxergo nele uma pedra bruta a ser lapidada, tem um tesouro lá dentro. Um tesouro que pelas tuas frustrações você deixou de enxergar. Talvez você não está reparando como é bom a rotina. Talvez você não está enxergando como é maravilhoso você ter alguém que durma com você na cama. Como é maravilhoso ter os filhos voltando para casa. Como é importante você ter os 2 pés. Como é maravilhoso você ter a idade que você tem, a história que você tem. Como é incrível você comer ainda o feijão que a tua mãe faz. Ou, talvez, que você tem o poder de fazer. Como é maravilhoso você ter o cabelo que você tem. Ou talvez a facilidade de ter a ausência dele também. Não sei. Mas talvez algumas pessoas não estão enxergando o valor que tem. Só estão olhando a vida através da frustração. Tem muita gente que quer o emprego que você tem. Tem muita gente que quer o conhecimento que você tem. Tem muita gente que quer o teu marido ou a tua esposa. Se não tomar cuidado. É verdade? Tem muita gente que não tem ninguém para coçar as costas. Que queria ter alguém pelo menos para brigar. Esses dias eu vi uma moça tão carente e ela falando assim, olha, eu queria tanto ter pelo menos alguém para cada 15 dias a gente passear com o filho dele, desse jeito, no shopping, e a criança olhar para mim e falar, não adianta, você nunca vai ser minha mãe. Você nunca vai tomar o lugar da minha mãe. De tão frustrada e cansada que ela estava de viver sozinha. Eu vi um rapaz falando, eu precisava ter pelo menos alguém para implicar comigo num copo que eu deixo em algum lugar. Eu não tenho ninguém. Como diz aquele político, né? Que tristeza. Que tristeza. Gente, existe uma riqueza incrível, que se você quer reconstruir, você precisa olhar pelos olhos da fé, debaixo dos escombros, e enxergar uma fundação que precisa ser valorizada ali. Reconstrua as suas falas. Palavras são espirituais, meus irmãos. Palavras são espirituais. Você conhece alguma pessoa resmungona? Conhece alguma pessoa chorona? Conhece alguma pessoa que reclama de tudo? Sempre é pessimista? Sempre. Palavras são espirituais. Olha, gente, Jó, ele disse lá no capítulo de número 19, versículo 25, ele disse assim, porque no meio disso tudo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei. Os meus acusadores não o verão, mas eu o verei. As confissões de Jó, no meio daquele mundaréu de acusações, são espirituais. Quando eu assumi a igreja, até hoje, vocês vão, enquanto tiver visto, quem está comigo vai lembrar, para não esquecer mesmo. Quando, no auge das pressões ali, não tinha ninguém na igreja, devendo aluguel, quando eu assumi a igreja, devendo aluguel, devendo contador, devendo tudo que você imagina. Até pegaram linha telefônica no nome de membro da igreja, nem era membro da igreja, era até do Sandro, né? Que nem era membro da igreja. Deixaram sujo. Eu falei, não, nós vamos pagar tudo isso aí, vamos construir, pelo amor de Deus. Nem conhecia, fomos pagando, em 2 meses tinha pago tudo. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, tem uma mulher que era da igreja, que ela está passando de carro, e o pessoal que está vindo para os cultos, ela está parando na rua e falando, ali já era, aquelas portas ali já era, e está levando as pessoas para outros lugares, e faz viagens, pastor, e está falando isso. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa que Deus ministrou comigo. Sabe o que nós vamos? Levantei o dedo assim, eu lembro até hoje, filósofo grego. Eu falei, nós vamos construir uma catedral nesse lugar. Nós vamos enviar missionários para o mundo. Essas portas não vão fechar, porque foi Deus que abriu. Foi Deus que abriu. É isso aí.
E eu achei interessante, porque, se eu não estou enganado, na outra semana, o pastor Marcelo Borges veio pregar na igreja ali. Nós estávamos em 14 pessoas num culto. Fizemos uma roda no final do culto e começamos a orar. E ele disse bem assim: pastor, eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma igreja assim, assim, assado, e no altar, se você tinha feito um coral. Eu falei, mas esse é o projeto da igreja, ter um coral cantando com o ministério de louvor. Isso há 21 anos atrás. Eu falei para ele. Eu falei, só que nós temos que terminar de construir. Isso eu falei, isso foi agora, né? Nós temos que terminar de construir, porque a visão ela continua. E a visão ela tem um alcance na África. Crianças. Enquanto tem gente aí especulando, acusando, fala, abandonando, mentindo, xingando, reclamando de atenção, seja o que for, meu irmão, tem um monte de gente trabalhando, se esforçando, edificando. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui no Sabará, eu enxerguei valores que muitas pessoas não estavam enxergando. Muitas pessoas. Quando chega alguma pessoa, eu aprendi que todo cristão ou é um evangelista ou é um impostor. Quando chega qualquer pessoa para conversar, para atender, você não vê uma pessoa simplesmente, você vê uma alma. Por trás de todos os escombros, você vê uma alma que está sofrendo, uma alma que está precisando de ajuda. Então você precisa profetizar, você precisa dizer algo bom, você precisa dizer algo importante. O Ivan, quando tinha uns 24 anos, se eu não me engano, nós fomos orar no monte, de novo, né? Vivia no monte orando. E aí, o Ivan está aqui como testemunha. E aí eu lembro que na oração do monte eu chamei ele e falei, Ivan, você está muito pressionado, né, cara? Parece que você nunca vai casar, parece que nunca vai ter isso, parece que não vai ter aquilo, né, Ivan? Eu falei, mas eu vi você casando, Ivan. A gente chega no lugar de quem a gente escuta. Se você me escutar, você vai ter esposa, você vai ter casa própria, você vai ter carro, você vai ter filhos e você vai ser sacerdote. Passou uns anos, o Ivan casou com a Taline, ali, tem filho, tem casa, tem carro, troca de carro, e está cada vez melhor, graças a Deus. Mas uma alma que estava angustiosa, pressionada, como todos nós. Eu fui orar por ele na hora. Eu estou falando para você de algo que palavras são espirituais. Enquanto algumas pessoas ficavam falando, o Ivan lembra disso, né? Tinha duas pessoas que rodeavam e falavam, você nunca vai casar, negão? Falava assim, negão, você não sei o quê. Negão, lembra? Ficavam falando essas coisas. Eu falei, não, o Ivan vai casar e vai ser uma benção o casamento dele. Enquanto essas pessoas ficam falando essas besteiras aí. Você precisa mudar suas palavras. Essas esposas que falam, não, meu marido é não sei o quê. Esse que fala, essa mulher precisa mudar as suas confissões, porque palavras são espirituais. Isso é, você precisa encontrar os valores, os tesouros que estão escondidos. Precisa. Reconstrua a sua esperança, reconstrua os seus passos, e você encontrará tesouros que não via antes. Algumas pessoas, semana retrasada, eu e a Gleice fomos almoçar fora. Estávamos lá no Fazendinha, comprando algumas coisas para a igreja, resolvendo coisas. Aí, de repente, falei, amor, quer almoçar fora? Vamos? Tenho R$3 ali, vamos? Vamos. Fomos comer ali. Cheguei lá e encontrei um casal de pastores lá também. Eu e ela comendo. E eu achei interessante, conversando com um casal de pastores aposentados e coisa e tal. E eles falando, tivemos uma vida muito sofrida. E ele já tem, eu acho que vai fazer 70 anos. Ele e ela estão perto disso. E eles falaram bem assim, olha, estão vivendo a melhor fase da nossa vida também. Quase 70 anos. Olha a quantidade de situação que passaram na vida. E agora você pensa bem assim, não, a melhor fase foi na época do namoro, pastor. A melhor fase foi quando eu conheci. A melhor fase, não. Não adianta ser saudosista. A vida é para frente. O que passou a gente aprende. A gente reconstrói, a gente faz melhor. E tem a oportunidade, meu irmão, de ser mais cirúrgico nas nossas escolhas. Porque agora não são todas as coisas que fazem sentido, mas existem coisas que realmente fazem sentido na nossa vida.
Vou fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa na sua vida que parece que arrancou o teu ânimo? Alguma coisa que arrancou o sabor da tua vida? Tem alguma coisa que precisa de uma fé sobrenatural na tua vida? Se Jó passou, se Abraão, se Isaac, se Jacó, se Davi passou, significa que eles superaram, significa que Deus abre um caminho novo no mesmo lugar, dentro da mesma terra. A frustração, ela te fortalece, a frustração, ela te ensina, a frustração, ela te melhora. Por isso eu quero orar hoje pela tua esperança e pela tua paz. Quem aqui já se frustrou no relacionamento, sabe como é difícil. E agora você acaba ficando muito mais meticuloso, mais detalhista para encontrar uma pessoa, para você repartir a tua vida. Para você dividir a tua vida, não é repartir na verdade, não é dividir, é repartir a sua vida. Então você acaba tendo mais paciência e sendo mais científico da tua escolha, que vale a pena. Não existe vida fácil, não existe casamento fácil, não existe uma vida sem desafio, mas existe a vida que vale a pena, porque a vida é um risco. Se você não se arriscar, meu irmão e minha irmã, não tem como você desenvolver. Se você não for humilde, não tem como você reconstruir nada. Esse tempo atrás, para finalizar, eu estava conversando com um pastor, cheguei lá, ele veio assim para mim, ele chama de Carlão, o negócio está sofrido isso aqui, cara, lá, o negócio está desse jeito, ninguém quer mais não sei o quê, Carlão, pelo amor de Deus. E eu falei para ele, por que você não volta para a Quadrangular, cara? Tem um monte de templo aí que não tem quem assuma, você tem vocação, você só precisa ser humilde, só isso, só ser humilde. Vou lá, não consigo, até minha visão já mudou, não consigo. Se a gente for humilde, a gente vai longe, meu irmão, porque a humildade, ela é a presença de Deus nas nossas vidas. Você precisa reconhecer a doença para você tratar a doença, precisa, tá? Você conhece uma pessoa pelos resultados da sua vida. Tem gente que quer discipular todo mundo, mas não tem resultado na vida. Você chega aonde você escuta. Você chega pelo conselho de quem você escuta. Cuidado a quem você está escutando, meu irmão, minha irmã. Hoje é noite de reconstruir. E existe o caminho correto. Não fuja. E entenda que o amor faz você viver em detalhes. Entenda, meu irmão, que você vai olhar tesouros debaixo de escombros. E logo vai estar reestruturado. A glória da segunda casa vai ser melhor do que da primeira casa. Amém? Se coloque em pé, por favor. Eu vou orar pela tua vida. Tem alguma coisa que tirou o teu ânimo? Tem alguma coisa que frustrou? Tem alguma coisa que você perdeu o sabor? Tem alguma coisa que realmente está atingindo você a tal ponto de deixar você doente, fosco, ou seja o que for? Pastor, meu casamento não tem sabor nenhum, nada. Eu olho para minha esposa, eu olho para meu marido, pastor, pelo amor de Deus. Pastor, eu não tenho ânimo de fazer um exercício, eu não tenho ânimo de cozinhar, eu não tenho ânimo, pastor, de assistir nada, eu não tenho ânimo disso ou daquilo, seja o que for, alguma coisa lixou a tua alegria, alguma coisa mirrou a tua felicidade, e você não pode ficar culpando os outros, não. Talvez você confiou a tua felicidade nos ombros de uma pessoa tão falha como você, e está frustrado. Quando você começa a confiar e colocar a tua felicidade nos ombros daquele que não falha, é o primeiro passo para você começar a reconstruir a tua alegria. A palavra solteiro significa só e inteiro. Exatamente assim você vai encontrar uma pessoa decente na tua vida. Está casado, está casada e está procurando outra pessoa? Que estranho isso. Na verdade, Deus está chamando a tua atenção para você escavar tesouros que você não enxergava antes. Tá? É muito importante isso. Coloca a mão no teu coração. E com os teus olhos fechados, eu quero que com os teus olhos da fé, você enxergue alguma situação que está fosca na tua vida, sem esperança, triste.
talvez raivoso, talvez indignante, mas alguma coisa que você está desanimado, porque você se frustrou na vida, seja o que for. Olha, meu irmão, a Bíblia diz, e o próprio livro de Jó destaca, que a árvore, ainda cortada ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente, e as raízes dela serão mais fortes ainda. Eu vou orar por você, mas você vai precisar ser humilde e falar para Deus, inclusive falar para Deus os primeiros passos que você vai dar com relação a essas mudanças, escavando esses entulhos para encontrar esses valores. Poderoso Deus, aqui tem pessoas que me assistem, aqui tem pessoas que estão na plateia e estão passando por situações de frustração altíssima. Algumas pessoas mascararam a frustração da sua vida, choram no chuveiro, mas quando vão dormir, é uma tristeza muito grande. E quando acordam, é um desânimo muito forte. Principalmente essas pessoas, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor venha de encontro hoje, e de uma forma profunda e profética, o Senhor venha reconstruir a visão deste homem, a visão dessa mulher. Faz enxergar o valor daquilo que o Senhor tem colocado nas mãos desse homem e dessa mulher. Faz essa pessoa enxergar uma vida frutuosa, porque o Senhor não vai confiar algo tão grande para machucar alguém. Pelo contrário, a provisão, ela está na missão. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoe agora a oração dessa pessoa, abençoe a confissão, e abençoe esses primeiros passos desse homem e dessa mulher, para um novo nascimento, de reconstrução, de reconfiguração da vida, de renovação da sua fé, do seu ministério, do seu casamento, reconfiguração, meu Pai, da sua saúde, das suas palavras, das suas finanças. Em nome de Jesus, abençoe poderosamente aqueles que decidem ligar aos céus, decidem ser dizimistas, ofertantes, decidem, meu Pai, casar, ajeitar o casamento, decidem, meu Pai, ligar aos céus apresentando os seus filhos, decidem, meu Pai, ligar a sua vida com propósito, se envolvendo na tua obra, meu Pai, de alguma forma. Peço ao Senhor que livre essa pessoa das desculpas, mas unja os passos de fé, principalmente aqueles que estão em coragem, meu Pai, em coragem. Renova a visão e abençoa a reconstrução dessa vida, porque assim como aconteceu com Jó, que o Senhor o abençoou com o dobro, eu peço a tua bênção sobre a vida de todos que me escutam. Para louvor de sua glória, meu Deus, repreendemos todo o plano satânico e ligamos aos céus a gratidão por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Obrigado pelos livramentos, meu Pai, em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus Cristo. Deus é poderoso.